Hoje a gente vai falar de um tema bastante polêmico, que são as associações de proteção veicular. Qual é a diferença disso para seguros? Será que vale a pena? Será que não? A gente ouve tanto falar sobre a questão do seguro pirata, né? Como são o caso dessas associações. Enfim, de que forma isso afeta o consumidor? Qual é a diferença entre um e outro? Bom, antes de qualquer coisa, a gente deve falar que as associações de proteção veicular, efetivamente, elas não são seguradoras. E isso é uma grande diferença. Por quê? Porque uma seguradora, ela, por definição legal, por norma, ela precisa constituir reserva técnica, ela precisa constituir provisões, ela precisa ter uma operação que seja fiscalizada e efetivamente regulamentada pelo órgão de fiscalização do mercado de seguros, que é a SUSEP. Então, uma seguradora, ela tem essa facilidade, ela agrega essa facilidade aos seus segurados. Você tem com quem reclamar, porque afinal de contas a SUSEP é uma autarquia do governo federal que fiscaliza o nosso mercado de seguros. Você tem ainda como alternativa a possibilidade de reclamação junto até aos órgãos da justiça competentes, procurar os seus direitos na justiça, se você discordar de uma seguradora que não pague ou não pague o que você está esperando. Enfim, a operação de seguros ela é extremamente regulamentada. Essa é a primeira característica. Quando a gente fala das associações, ela pode até aparentemente ter um custo mais baixo. E a gente vê muita gente querendo vender a questão do preço mais baixo. O que é interessante perceber é o seguinte, gente, quando a gente fala de preço e risco, não há como dissociar uma coisa da outra. Risco alto implica preços mais altos, não tem como ser diferente. Se alguém está te vendendo uma possibilidade de custo muito inferior ao que o mercado trabalha, desconfie, porque isso certamente não é uma coisa muito normal. E como a gente fala, não tem almoço grátis, não é verdade? Ora, se o risco é alto, o preço não pode ser baixo. É assim que funciona. Então, se eu estou falando de riscos idênticos, onde eu tenho uma diferença de custo muito significativa, alguém está errando nisso aí. Será que são as seguradoras ou será que são as associações, que muitas vezes não sofrem fiscalização de órgão algum? Esse é o ponto mais importante. Associações de proteção veicular, elas não sofrem fiscalização da SUSEP, elas não têm qualquer tipo de constituição de reserva técnica para poder garantir a indenização em caso de sinistro e, mais importante, diz respeito à questão legal. As associações, o vínculo que existe entre segurado, entre aspas, e a associação não é um vínculo de consumo, não é uma relação de consumo. É uma relação associativa. O associado, como o próprio nome diz, ele é sócio, ele é dono daquela associação. Isso significa dizer que, do ponto de vista legal, eu não consigo invocar, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor para que eu, que me associei a uma associação de proteção veicular, e queira, de alguma forma, questionar essa empresa na justiça, eu não vou conseguir invocar o Código de Defesa do Consumidor. É muito importante verificar isso, dizer isso, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê a inversão do ônus da prova. Ou seja, se você processa a sua seguradora, cabe à seguradora comprovar que você errou. Não o contrário, você não precisa mostrar que você é inocente. É a seguradora que tem que fazer essa comprovação por conta da inversão do ônus da prova que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. No caso das associações, onde o vínculo não é uma relação de consumo, é uma relação associativa, isso não existe. Então, o segurado, entre aspas, obviamente, ele fica muito exposto, fica muito prejudicado. Então, não se iluda. A associação de proteção veicular pode até ser uma opção interessante do ponto de vista de custo, mas nunca vai ser uma opção tão boa assim. Com certeza, a operação de seguros ela é mais garantida, ela oferece mais tranquilidade ao segurado e, mais do que isso, ela oferece a certeza de que, em caso de sinistro, você tem a quem recorrer. Ok? Bom, vou ficando por aqui e a gente volta depois num outro vídeo, num outro bate-papo. Por enquanto, eu agradeço a presença de vocês e, mais uma vez, lembrando, se inscreva no nosso canal, dê o like, dê o joinha e, por favor, acompanhe a gente para a gente poder voltar aqui mais vezes. Um grande abraço.